Olá, alunos queridos. Que bom estar com vocês novamente. Estamos na aula 6. Essa disciplina interessantíssima que é economia. Então vamos lá, pessoal. Sempre uma satisfação participar da vida de vocês por meio desse aprendizado remoto. Então vamos para as teorias de economia. Hoje nós primeiramente, vamos ver o que já aprendemos, né? Então, aprendemos o conceito de economia, os problemas econômicos fundamentais, as decisões de produzir, relacionadas à curva de possibilidade de produção, os 10 princípios de economia de Gregory Mankiw, como pensam os economistas, e na última aula vimos interdependência e ganhos de mercado. Hoje, nosso objetivo de aula é apresentar a demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Ok, pessoal? Então, vamos iniciar nosso estudo da demanda e da oferta, o equilíbrio de mercado juntos. O conteúdo desta aula pode ser encontrado, né, no livro de Introdução à Economia de Gregory Mankiw. Lógico que a base, né, existem vários outros elementos que, enfim, apresentados aí que realmente tem relação também. Demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Um conceito muito interessante para realmente ser internalizado é o conceito de utilidade em economia. Alicerce para a análise da demanda de bens representa o grau de satisfação que se adquire um bem. O que é a utilidade, então? É o seu grau de felicidade, de satisfação. É o quanto uma pessoa ela fica alegre, satisfeita em consumir bens e serviços numa economia. Então, quando falar de utilidade, quando o economista estiver falando de utilidade, você pensa em satisfação, em alegria, em felicidade. Ok, pessoal? Então, o que é a teoria do valor-trabalho? A teoria do valor-trabalho, ela passou pelos pensamentos teóricos, né, da economia, como Thomas Robert Malthus, Adam Smith, Davi Ricardo, Karl Marx. Né? O valor de um bem está do lado da oferta, né? Onde a mão de obra era o fator de produção básico e determinava o custo da mercadoria. Então, a teoria do valor-trabalho, ela começa, se desenvolve, né, considerando, primeiramente, o que tem mais utilidade, né, o que realmente o valor de um bem, e aí vai chegando realmente às ideias que Marx desenvolve de Davi Ricardo sobre tempo de trabalho necessário para produzir a mercadoria, que o Davi Ricardo começa a desenvolver isso, e o Marx começa a aplicar, apresentando tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria, ok? A teoria do valor-utilidade, né, ela considerada pelos clássicos, né, o valor de um bem se forma do lado da demanda pela satisfação que o bem representa para o consumidor. Então, do lado da demanda, a teoria do valor-utilidade, ele considera qual a utilidade que tem um bem para você. Você que é demandante, eu que sou consumidor, você que é consumidor, qual é realmente o que determina, né, o valor de um bem. Esse que é considerado, quando nós falamos de teoria do valor-utilidade. Né? Ou seja, você pega uma caneta de 4 cores, Bic, ou então aquelas canetas que tem 4 tipos de cores diferentes mesmo. Aí você vê assim, poxa, ela tem mais valor do que minha caneta que só tem um tipo de cor, minha Biczinha simples, assim, então, compacto. Porque a outra tem 4 cores diferentes, a minha só tem uma cor. Aí você poderia pensar, não, mas então essa caneta deve valer mais porque ela tem mais utilidade que essa aqui. Que é que eu tenho? Que eu tenho uma cor. Então você começaria a considerar o que tem realmente mais utilidade no bem. Será que realmente é porque... o que tem mais utilidade? Será que é você utilizar um sapatênis, né? Porque tem às vezes função de trabalho de sapato social, ou você utilizar um tênis, ou você utilizar um sapato social, ou você utilizar um sapato que tem multiuso. Aí você vai pensar, não, então o valor de um bem é determinado pelo... Quanto mais útil é um bem, mais valor ele deve ter. Então começou a se pensar esse tipo de coisa, né? Então, pessoal, a teoria do valor-utilidade, ele permitiu distinguir o valor de uso e valor de troca. Então começou-se a pensar em bens que têm valor de uso e os bens que têm valor de troca. Os bens que têm valor de uso, né, é a utilidade que representa para o consumidor, correto? Os bens que apresentam, então, o valor de troca
Então, a formação de preço, forma o preço no mercado, pelo encontro da oferta e demanda do bem. Tá? Então, começou-se a distinguir o bem que tem apenas valor de uso, ou o valor dele, o preço, a precificação dele, ela está relacionada à quantidade de utilidade que tem esse bem para a sociedade. Ou, então, simplesmente pelo valor que tem na troca do bem, pelas forças da oferta e da demanda mesmo. Né? Então, esse conceito de utilidade total e utilidade marginal começaram a se desenvolver também. Né? Ou seja, utilidade total é o aumento da satisfação com o aumento do consumo do bem. Então, quanto mais você consome daquele bem, você vai maximizar ou aumentar a sua satisfação no consumo de comida, de pão, né, de roupas, de carros. Então, a sua satisfação, a utilidade total é o que você vai, a satisfação que você tem ao consumir simplesmente o bem. Né? Só que começou -se a desenvolver a percepção de variação no consumo do bem. E aí começou -se a desenvolver a ideia de utilidade marginal, certo? Ou seja, satisfação adicional na margem tende a diminuir ao passo que se consome mais um bem até chegar à saturação, ok? Então, por exemplo, você está numa partida de futebol, aí você está cansado, você já está com aquela sede, todo suado, pensando naquele suco bem gelado, naquela água bem gelada, né? E aí você sai daquela partida e toma assim 3, 4, 5, 6, 7 copos de 300 ml, né, de água. E realmente, não sei nem para aquela água vai, mas ela entra no teu organismo. Então, só que quando chegou no 8º copo, você já não teve mais interesse. No 9º, você já, não, isso aqui é suficiente. Então, a utilidade marginal, ela tem essa ideia de que na margem, na variação, ou seja, no limite, né? Marginal indica o acréscimo a cada uma unidade adicional de alguma coisa, né? Ou a diminuição, acréscimo ou diminuição a cada uma unidade adicional de alguma coisa. Como, por exemplo, você acrescentou mais água, sua satisfação diminuiu. Quanto mais você utilizou aquele bem, você teve tendência a desejar menos aquele bem. Quanto mais você consumiu, como no caso, suco, a água, depois da partida de futebol, certo? Então, nós também podemos utilizar, para poder pensar em utilidade marginal, utilidade total e marginal, um exemplo clássico da economia, que é o paradoxo da água e do diamante. Porque tem grande valor total, é a água. A água tem grande valor total, utilidade total. E baixa utilidade marginal, ela é abundante. Né? Então, a utilidade total da água realmente é importante, a água é fundamental para a satisfação constante, né, de uma pessoa, de um ser humano. Mas você não vai todo dia, as 24 horas do dia, né, beber água, porque ela tem baixa utilidade marginal, porque por ela ser abundante, certo? A sua satisfação, ela pode ser uma satisfação marginal, porque ela diminui ao passo que você está consumindo aquele bem. Né? O diamante, não, ele tem grande utilidade total, né? E realmente em grande utilidade marginal, porque esse bem ele é escasso. Então, ele maximiza a satisfação das pessoas do ponto de vista total e marginal, ou seja, você nunca diminui a quantidade de diamante que você quer ter. Se você tem uma diamante, valoriza realmente diamante, por causa que está relacionado ao valor do seu patrimônio, você vai querer continuar tendo diamante sempre, certo? Então, esse é o paradoxo da água do diamante. O que é que vale mais? Você ter água ou você ter diamante? Em termos totais, você quer realmente, você tem satisfação em ter água e diamante. Mas em termos marginais, você tende a diminuir a sua satisfação no momento em que você vai consumindo pontualmente a água. E aí a sua satisfação com o diamante não diminui. É igual aquilo que eu te falo, o que realmente realmente tem valor? A água ou o diamante? Depende. Depende se você está falando de utilidade total, satisfação total, utilidade total ou utilidade marginal. Certo, pessoal? Aí você pode fazer várias comparações com isso. Por que realmente objetos como a Mona Lisa têm valor? Será que o que determina, então, o valor da Mona Lisa? Valor de uso, valor de troca?
E o diamante, valor de uso, valor de troca. Sendo que a água é mais útil do que o diamante. A água é mais útil do ponto de vista da utilidade total né, e marginal, embora no consumo pontual você vai diminuindo a sua satisfação. Então, são comparações que você vai fazendo, o que, é que tem mais valor? A água, diamante, uma Mona Lisa, um quadro da Mona Lisa, ou então um computador. Aí você utiliza alguns parâmetros para comparação. Ok. Então, vamos falar agora, pessoal, baseado nisso, de demanda de mercado. Né? O conceito de demanda de mercado. O que é demanda? É a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo. Ok? Isso é a demanda de mercado. Nós temos uma lei baseada nisso, a lei da demanda, Lei Geral da Demanda. O que é demanda, pessoal? Relação inversamente proporcional entre quantidade procurada e o preço do bem, ceteris paribus. Aqui nós temos um exemplozinho, tá? Escala de procura de bem, aqui ó, alternativa de preço, de 1, 3, 6, 8 e 10, e a demanda de mercado, 11, 9, 6, 4 e 2. Tá? E aí você tem a correspondência, observa que conforme o preço vai aumentando, a quantidade demandada vai diminuindo. Está relacionado à Lei Geral da Demanda. Ou seja, representando numa curva de procura do bem, quanto maior o preço do bem, olha, quando o preço era 10, a demanda passou a ser, era de 2.000, a quantidade demandada. Quando o preço era de 8, passou a ser 4. 6, 6, aqui é o ponto de equilíbrio, 6, ó. 4, 10. 2, 12. Então, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. É isso que a curva de demanda está explicando. Ok? Compara lá com o nosso gráfico inicial, nossa tabela, porque a lei da demanda ela envolve isso. Quanto menor os preços em que o produto é ofertado, maior a quantidade demandada. Ok? Uma relação inversamente proporcional. A curva de demanda tem essa posição aqui negativamente inclinada. Ok? Análise da curva de demanda. A escala de procura revela, revela preferências, né, dos consumidores. Estão maximizando sua utilidade ou grau de satisfação do produto. É isso que os consumidores estão fazendo. Estão maximizando a sua utilidade, sua satisfação. O consumidor ele fica alegre em comprar, satisfeito, feliz. Curva se inclina de cima para baixo. Quantidade procurada varia inversamente ao preço, ceteris paribus, né? Então, tem uma relação inversamente proporcional, e aqui, quando nós falamos de ceteris paribus, nós estamos dizendo todos os outros elementos relacionados àquela demanda são considerados, então, constantes. Você não vai considerar o resto do mundo, certo? Gastos do governo, investimentos privados e por aí vai. Tá? Todo mais constante. Crise política, coronavírus, nada disso. Curva de demanda negativamente inclinada, devido, né? A curva de demanda negativamente inclinada devido ao efeito substituição e ao efeito renda. Efeito substituição. Exemplo, se o preço da caixa de fósforo aumentasse, o que aconteceria com a demanda de isqueiros, ceteris paribus? Né? Então, é uma consideração que fazemos. É outro exemplo de efeito substituição. Se ocorre o aumento, então, da manteiga, geralmente as pessoas migram para o consumo de margarina. Né? E aí, se o seu carro é flex, se aumenta o preço da gasolina, geralmente as pessoas passam a comprar com álcool. Né? Efeito renda. Exemplo, se o preço do carro aumenta, ceteris paribus, né, a renda do consumidor e preços de outros bens constantes, o consumo de gasolina diminui. Né? Então, o que acontece com o efeito renda? O efeito renda ele vai fazer com que, por exemplo, se ocorre inflacionamento dos preços, se os preços dos produtos aumentam, a sua renda diminuiu. Se ocorre inflação dos preços, ou seja, um aumento geral do nível de preço da economia, isso implica uma diminuição da sua renda, se sua renda não esteve nesse aumento. Certo? É um tipo de efeito renda. Né? Agora, nós vemos que a renda do consumidor, em relação aos outros bens, né, ele é suscetível, porque, na verdade, o salário ele é um
ele é um preço. É o teu preço que você cobra para você trabalhar, ou então porque, que é dado na economia para você trabalhar, certo? Outras variáveis que afetam a demanda: preço, renda, preço de bens substitutos, preços de bens complementares e preferências ou hábitos dos consumidores. Classes de bens. O bem ele pode ser normal, ou seja, o que é um bem normal? A renda do consumidor aumenta, né? A demanda também aumenta. Ora, se você comia carne de segunda, carne de terceira, sua renda aumenta. Se você consumia, né, apenas, por exemplo, fígado, rins, Deus livre e guarde. Pode ser. Tem gente que come rins. Aí sua renda aumentou, você vai realmente consumir agora picanha, né, maminha, e por aí vai. É um bem normal. Você deixou de comer consumir determinados bens, passou a consumir outros. Você não viajava, né? Aí agora passou a ir lá para Pirinópolis, sua renda aumentou, foi lá para Caldas Novas, foi para Orlando e por aí vai, nos Estados Unidos, né? Bem inferior, o consumidor fica mais rico, né? Diminuiu o consumo de carne de segunda, né? Então, bem inferior. Ora, se você estava consumindo um produto e passou a consumir outro tipo de carne que é um bem inferior, um bem realmente que você consumia e agora você passou a consumir carne de primeira, o bem que você consumia é um bem inferior. Então, aquela carne de segunda, de terceira que você consumia são bens inferiores, porque você deixou de consumir para consumir realmente a maminha e a sua picanha, né? E outra coisa, se você realmente só ia no Lago Paranoá, quando a sua renda era X, e aí sua renda aumentou para 2x, 3x, você começou a ir lá em Pirinópolis e também em Caldas Novas, ou então lá em Orlando, nos Estados Unidos, significa que aquele bem que era aí apenas aqui próximo, nas regiões próximas de Brasília, em Brasília mesmo, são bens inferiores em termos de entretenimento, ok? Bens de consumo saciado. A demanda não é influenciada pela renda. Exemplo, arroz, farinha, sal. Se a sua renda aumentar, você não vai comprar mais sal. Você não vai comprar mais farinha. Ou então mais arroz, você vai continuar comendo aquele mesmo quantidade de X de arroz, de sal, de farinha. Então, são bens de consumo saciados, em que, quando a renda aumenta ou diminui, não altera o seu consumo. Distinção entre demanda e quantidade demandada. Então, nós vemos aqui, ó, a demanda, ela é toda a curva. Certo? Ou seja, toda essa curva aqui é a curva de demanda, quando nós falamos do termo demanda. Você está se referindo à curva toda. Todos os pontos A, B, C, D, E, todos os pontos. Tá? Quando você fala de quantidade demandada, você está se referindo a um ponto específico. Quantidade demandada aqui é B. Na quantidade demandada do ponto B, você consome no preço P1 uma quantidade Q1. Na quantidade demandada, que é esse ponto específico A, você consome P0 e Q0. Ok? Então, demanda é toda a curva. Quantidade demandada são pontos específicos na curva de demanda. Então, aqui nós temos uma alteração na demanda, na quantidade, deslocamento da curva de demanda. Esse deslocamento da curva de demanda, ele ocorre por elementos que são exteriores, estão fora realmente da relação ainda só de preço e quantidade. Não, ou seja, está relacionado a aumento do preço de outros bens, pode estar relacionado a deflação, então aumento do consumo, pode estar relacionado a produtos, uma melhora tecnológica, desenvolvimento tecnológico. Aí as pessoas passaram a consumir mais determinado bem, né? Alguma coisa que influenciou
para que o preço diminuísse, certo? Os consumidores se interessassem em comprar mais de determinado bem, alguma coisa aconteceu. Entende? Isso desloca, o preço aumentou, o preço diminuiu por alguma melhora tecnológica. Isso provocou um deslocamento, uma alteração na curva de demanda. Então, o que nós vemos, pessoal? Na análise gráfica da curva de demanda, a curva de procura se desloca em virtude das variações de renda e de outras variáveis, que não o preço do bem. Temos uma mudança na demanda e não na quantidade demandada. Olha, nós temos aqui um exemplo antes do aumento da renda e após o aumento da renda. Antes do aumento da renda, o preço P0 o consumidor pode comprar Q0. Após o aumento da renda, ao mesmo preço de P0, o consumidor pode comprar Q2, ou seja, vai consumir mais. Só observar lá o gráfico, ok? Nós acabamos de ver o gráfico aqui. Ó. P0, Q0, ao preço de P0, continua o mesmo preço, a pessoa consome Q2 aqui, ó, ok? Ela passa a consumir mais devido ao aumento na renda. Ao preço P1, o consumidor pode consumir Q1. Ao mesmo preço P1, o consumidor pode comprar Q3. Né? Então, aqui, ó, ao preço P1, consome aí, né, Q1. Ok? Ao mesmo preço P1, mantendo-se o preço constante, as pessoas possam consumir mais em Q3. Devido, né? Beleza? Enfim, vamos aqui agora analisar a oferta de mercado. Conceito de oferta de mercado. Várias quantidades dos consumidores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo. Então, a oferta está relacionada aos produtores, aqueles que produzem bens e serviços para a sociedade. Do que a oferta depende? A oferta depende do preço, do custo dos fatores de produção, das metas dos empresários, ok? Então, o ofertante ele vai considerar esses elementos ao fornecer bens e serviços para uma sociedade. A lei geral da oferta. A função oferta mostra uma correlação direta entre quantidade ofertada e nível de preços ceteris paribus. O que significa ceteris paribus? Todos os outros elementos constantes, não se alteram. Né? Ou seja, nós vamos considerar apenas a relação, né, de preço e quantidade. Né? Sem considerar, de repente, aí a relação de pandemia, ou então uma relação de intervenção do governo, né, de alguma maneira, aumentando o crédito e tal, alguma coisa assim. Nós não vamos considerar isso. Né? Ceteris paribus. Então, o que acontece aqui na nossa escala da curva de oferta? Quanto maiores os preços, olha, 1, 3, 6, 8, 10, as quantidades elas aumentam. O preço de 1, 1.000, quantidade ofertada. O preço de 3, 3.000. O preço de 6, ó, ponto de equilíbrio, 6.000. Ponto de 8, 8.000. 10, 10.000. Né? Então, nós vemos aqui que quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Isso ocorre por quê? Porque os ofertantes estão dispostos a ofertar mais bens e serviços na sociedade, quanto maior o preço de mercado. Quanto maior o preço, maior eles estão dispostos a produzir mais, porque maior a lucratividade. Por isso que nós dizemos que a curva de oferta, observa aqui, ó, no plano cartesiano, os preços aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, aqui, 2.000, 4.000, 6.000, a quantidade, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, sendo comprados aqui, conforme vai aumentando aqui, ó, a curva positivamente inclinada. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Entende, pessoal? Então, oferta e custo dos fatores de produção. Nós vemos uma relação inversamente proporcional. Exemplo, aumento de salários ou custo das matérias-primas deve provocar, ceteris paribus, uma retração da oferta do produto. Né? Então, nós vemos aqui uma relação, né, nesse momento, entre a oferta e considerando os custos dos fatores de produção. Né? Então, aqui nós vemos nesse exemplo o efeito de aumento de salários, porque os salários que você paga para o seu funcionário, eles são custos
para a matéria-prima. Eles se incorporam à matéria-prima. Então, ceteris paribus, sem considerar a política do governo, aspectos jurídicos que podem influenciar no mercado de trabalho, ou então nas leis trabalhistas, uma retração do produto. Você aumenta, porque o salário ele é um custo para o empreendedor. O aumento do salário é um custo. Então, se ocorrer uma inflação de custos, como o aumento de salário, há uma tendência à retração do produto ofertado. Oferta em nível tecnológico, nível de conhecimento tecnológico, está diretamente proporcional. Se você vai conhecer uma tecnologia nova para utilizar no mercado, você tende nessa tecnologia nova, que foi conhecida, que passou a ser utilizada, realmente a produzir mais, a ofertar mais produtos a menor custo. Exemplo também ou recursos, descoberta de novos recursos, como, por exemplo, o pré-sal. Quando foi conhecido o pré-sal, passou-se, então, a ter maior produção de gasolina e subprodutos do combustível, do petróleo e por aí vai. Né? Melhoria da produtividade aumenta a oferta. No caso, descoberta de novas jazidas do pré-sal melhorou a produtividade, melhorou a oferta de petróleo no mercado internacional. Ok? Melhora na produção, no agronegócio, no desenvolvimento de bovinos, de equinos e por aí vai, né? De outros produtos aí, de animais realmente que são utilizados na comercialização com outras nações. Então, o agronegócio tem vários desenvolvimentos aí, realmente de você fazer com máquinas específicas uma maior produtividade. Então, essas descobertas elas vão melhorando a produção de alimentos. Correto? Beleza, pessoal? Então, são coisas que vão influenciar na oferta diretamente. Então, agora vamos considerar a oferta e quantidade ofertada. O que é a oferta e o que é a quantidade ofertada? O que é a oferta? A oferta se refere à escala, a toda a curva. Todos os pontos da curva juntos, né? Então, nós estamos se referindo à oferta, naquele plano cartesiano ali. A quantidade ofertada é referente a um ponto específico da curva de oferta. Exemplo aqui, aumento da quantidade de ofertada. Quantidade ofertada. Aqui, você tem um aumento da quantidade ofertada. Quanto maior o preço, maior a quantidade. Então, aqui, tudo isso aqui é a nossa oferta. Quantidade ofertada serão pontos, certo? Se eu estabeleço aqui ponto A, ponto B. Ponto A é P0, Q0. Ponto A. Ponto B, né? P1, Q1. Então, isso aqui é a minha quantidade ofertada. Ok, pessoal? Ora, outros elementos externos, como crise do petróleo, pandemia, coronavírus, quebra em bolsa de valores, diminuição de ativos, valores de ativos na bolsa de valores, pode afetar determinados mercados na economia. Isso causar uma retração da curva de oferta aqui, ok? Ou o aumento do consumo de determinados bens, as pessoas começam a comprar mais ações da Petrobras e se valorizando esse produto, pode se explorar mais, né, dos subprodutos e ofertar mais produtos no mercado, mais subprodutos do petróleo e subprodutos está aqui. Então, isso causar uma contração, né? Em vez de aqui retração, que passou desse ponto para cá, diminuiu, a quantidade mantendo o mesmo preço, ou pode aumentar, mantendo o mesmo preço, a produção, ok? Aqui, diminuição da oferta, a direção contrária, esse aqui, a direção para cá é aumento, deslocamento na curva de oferta. Então, são fatores externos, né? Valorização na bolsa, valorização de algum elemento que possa realmente influenciar de alguma maneira aquele produto que é ofertado no mercado, ok? Equilíbrio de mercado. O que é nosso equilíbrio de mercado? Interações das curvas de demanda e de oferta determinam o preço e a quantidade de equilíbrio de um mercado ou serviço em um dado mercado, ok? Então, as forças da oferta e da demanda, então, estão em interação aqui, nós coloquei juntos aqui, a demanda do bem, X, que são os preços, diversos preços, 1, 3, 6, 8, 10, que nós vimos ali. A procura deles, então, nós temos aqui dois tipos de procura e oferta, a procura e a oferta do bem.
tá? Do lado da demanda, a procura, do lado do ofertante, a produção, ok? Então, aqui é o preço de 1, é realmente a procura de 11 e a oferta de 1. Aqui nós dizemos, então, que existe excesso de procura. Então, é escassez de oferta, não tem produto suficiente para fornecer no mercado. Porque o ofertante ao preço de 1, ele não está encorajado, ele gosta de ofertar a preços maiores. Então, ele produz só 1.000. Né? 1.000. Ao preço de 1, ele produz 1.000. Ao preço de 1, as pessoas estão querendo comprar, olha a demanda, de 11. 11.000. Ao preço de 3, tem 9.000 pessoas querendo esse produto. Já diminuiu o número de demandantes. Ó. Agora as pessoas melhorou. O ofertante está, talvez eu oferte esse produto no mercado, 3.000. Então, aqui ocorre excesso de procura, escassez de oferta. Né? Excesso de procura ainda tem escassez de oferta. Nem todo mundo está querendo realmente o produto bem. Ok? Ao preço de 6, aqui é o ponto de equilíbrio de mercado. A quantidade procurada é de 6 e a oferta é de 6.000. 6.000 e 6.000. Procura 6.000, oferta 6.000. Ao preço de 6. Então, aqui nós dizemos que existe um equilíbrio entre oferta e procura do bem. Existe um equilíbrio aqui. Agora, o que acontece? Ao preço de 8, já diminuiu o número de pessoas que procuram o produto, 4.000. Aqui. E o número de ofertantes é 8.000. Então, é excesso de oferta, escassez de procura. Tem poucas pessoas querendo diminuir o número de pessoas demandando, procurando esse bem. Comprar esse bem, adquirir. Ao preço de 10, olha como é que a procura diminuiu. 10 e a oferta de 10.000. 2.000, 10.000. 2.000, procura, 10.000 a oferta. Excesso de oferta, escassez de procura. Ok, pessoal? Então, aqui os encontros da oferta e da demanda, o equilíbrio de mercado. Você vê aqui a posição da oferta positivamente inclinada, sempre crescente, a preços maiores, os ofertantes, conforme a lei da oferta, estão dispostos a produzir mais. E a lei da demanda, nós demandantes, embora todo ofertante também, de alguma maneira, é demandante de bens que produzem, né, as matérias-primas, né? Todo ofertante é um demandante. Aqui nós vemos também a demanda, né? Quanto menor o preço, maior a quantidade procurada. É crescente aqui a quantidade procurada, né? A demandada. Tá? A demanda, quer dizer, as pessoas querendo comprar mais bens, né, e serviços. Aqui, ó. Aumenta a demanda do bem, quanto menor o preço. Isso é natural da lei da demanda. Então, o ponto E, o ponto no meio, é o ponto de equilíbrio. Né? Bem aqui, ó. Equilíbrio. É o encontro de 6.000 de ofertantes, 6.000 demandantes, ao preço de 6. Ok? Preço e a quantidade atendem às aspirações dos consumidores e produtores simultaneamente. Então, o que é o desequilíbrio aqui que nós vemos? O desequilíbrio ele está relacionado, né, à escassez. Escassez, a quantidade ofertada abaixo do ponto E provoca a elevação dos preços. Né? Quanto menos produto tem no mercado, tende a aumentar o preço, né? Porque vai ter mais pessoas procurando aquele bem. Né? Excedente de produção, acúmulo de estoques, alta competição e diminuição dos preços. Então, se tem muito produto no mercado, muitos ofertantes naquele bem, então o preço tende a diminuir. Né? Porque para ter saída daquele produto, as pessoas tendem a diminuir o preço. Quando há competição de ofertantes e consumidores, a tendência do mercado é aproximar o ponto de equilíbrio. Ok, pessoal? É bom se ressaltar que, de certa maneira, então, nós dizemos que preço é um mecanismo de controle de demanda. Tá? Quando você coloca, quando o preço é X, você consegue, e se você quiser controlar aquele preço, que geralmente governos planificados de economia central gostam de controlar muito o preço, isso é inviável para o mercado, não é legal. O preço acaba sendo um mecanismo de controle de demanda. Né? Então, aqui, no ponto de equilíbrio, ponto A para B, preço bem X, quantidade bem X, as quantidades. Ó. Você vê que o preço de P0 e Q0, você tem um ponto, né? Um ponto aqui é o ponto A, de oferta e demanda. Ao preço de P1, você tem uma quantidade de Q1 no ponto, isso que constitui o ponto B, né?
Então, do ponto A para o ponto B, você tem esses elementos aqui para avançar, ok? A diferença de Q0, Q1 e P0, P1. Análise do novo ponto. O bem X é um bem normal, não inferior. Quais são os bens normais? A renda aumenta, a quantidade demandada do bem aumenta. O ponto E inicial é P0 e Q0, ponto A. Aumento da renda irá pressionar aumento da demanda. Excesso de demanda provoca a escassez do produto e assim seu preço. Curva de demanda muda de D0 para D1. Nós temos aí um novo ponto de equilíbrio no ponto B. E, finalmente, aqui nós vemos o deslocamento da curva de oferta. Imagine a diminuição do preço da matéria-prima usada na produção de um bem. Exemplifique em 15 minutos através de um gráfico o deslocamento do ponto de equilíbrio. Olha aqui. Nós podemos utilizar isso aqui para um exercíciozinho para vocês. Fica para o exercício. Agora, quando nós falamos de interferência do governo no equilíbrio do mercado, o governo intervém na formação de preços de mercado através de fixação de impostos, subsídios, critério de reajustar o salário mínimo, fixa o preço mínimo ou máximo, tabelamento, congela preços e salários. Congelamento de preços e salários é controle de preços, pessoal. Quando o governo intervém controlando a demanda. É um mecanismo de controle de demanda. Fixação de preços mínima e também tabelamento, isso é controle de demanda, pessoal. Isso é ruim para a economia quando o governo intervém dessa maneira, controlando os preços. Né? Controlando, congelando, ou reajustando o salário mínimo. Né? São mecanismos de controle de preço, porque, de certa maneira, o salário mínimo é um preço no mercado, é o teu preço. Né? Subsídios, como nós falamos, poxa, quando o governo fica subsidiando o preço, acaba sendo um mecanismo de controle, de qualquer maneira. Estabelecimento de impostos. Né? Estabelecimento de impostos. Impostos indiretos, incidentes sobre o consumo ou a venda. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ou IPI. Imposto de produtos industrializados dentre os indiretos. Agora, os impostos específicos. Valor fixo ou valor unitário, exemplo, imposto de R$1 sobre cada lâmpada vendida, por exemplo. Imposto ad valorem é um imposto percentual de alíquota, né? Uma taxa sobre o valor da venda. Exemplo, alíquota de 10% do IPI sobre o valor do carro vendido. Impostos diretos, incidentes sobre a renda e o patrimônio, imposto de renda, IPTU e por aí vai. Algumas políticas de preços mínimos da agricultura. Dá garantia de preços ao produtor agrícola, é um mecanismo também que não deixa ao bel prazer das forças da oferta e da demanda, do livre mercado. Proteger contra a flutuação de preços, garante renda agrícola. Né? Quando o governo faz isso, o governo, antes do plantio, garante um preço que pagará após a colheita. Se os preços de mercado forem maiores que os preços do governo, os produtores vendem ao mercado. Se o preço do governo for maior que o preço do produtor, maior que no mercado, o produtor vende ao governo. Né? Tem esses momentos em que o produtor vende os seus produtos praticamente ao governo, para ele realmente fazer a distribuição. Quando o preço do governo for maior. Né? O governo usa o excedente de produção como um estoque regulador para momentos subsequentes. Tá, pessoal? Então, são a fixação do preço mínimo, que nós temos uma situação de excedente, né? Excedente do consumidor, subsídios aqui, ó, quando o governo começa a subsidiar preços, é essa área aqui retangular. Ó. Preço de consumo seria isso aqui, abaixo do equilíbrio. Aí, o preço mínimo ele coloca aqui, acima do equilíbrio, ponto de equilíbrio aqui. Né? Então, são momentos em que o governo fixa preços, subsidia preços para poder manter a economia, o sistema econômico. São alternativas do governo, comprar o excedente, Q0 menos Q, né? As diferenças de Q0, Q1, então, ao preço mínimo, política de preços, pagar subsídio no preço, a política de subsídios, o governo banca a diferença entre o preço mínimo e o preço de consumo. Tá? Deixei aqui para vocês um vídeo, e assim nós terminamos a nossa aula, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi bom estar aí com vocês nesse momento de aula, estudando esses pontos importantíssimos. Né? Deixamos, então, o nosso estudo para a próxima aula, continuação desse conteúdo.
Valeu.